está se consolidando na comunidade científica e já começa assim. Esse conceito começa a permear a sociedade como um todo, principalmente do lado mais educado da sociedade, um conceito de que nós já não vivemos geologicamente no Holoceno, na última época geológica determinada pelos geólogos a partir do período em que houve uma maior estabilização climática, quando nós finalmente saímos do último período glacial, aproximadamente 11 a 12 mil anos atrás, e o clima, que era muito instável, com muitas variações, correndo escala de décadas, séculos e até milhares de anos, ele se tornou, para os padrões dos últimos 3 milhões de anos, ele se tornou relativamente estável. O último período que o clima foi um pouco mais estável, não tanto quanto o atual, foi na última interglaciação, 120 mil anos atrás. Nesse período, os geólogos definiram como o Holoceno, a época geológica onde há maior estabilidade climática. As perturbações ambientais globais, principalmente no sistema climático global, elas atingiram uma dimensão tão grande em poucos anos, desde a Revolução Industrial, que hoje já se discute, já se conceitualiza que nós deixamos o Holoceno e nós entramos numa nova época geológica em que o professor Paul Crutzen, em 2001, sugeriu o nome de Antropoceno. Então é a época geológica da influência humana. Mas é mais profundo que isso. É a primeira vez que a influência de uma espécie no planeta consegue criar uma época geológica, se isso for consagrado por uma nova época geológica, numa escala de tempo muito rápida. Mudanças de épocas geológicas em relativamente rápidas escalas de tempo já aconteceram na longa história geológica do planeta, mas elas sempre foram causadas por fenômenos telúricos, vulcanismo, placas tectônicas, terremotos, fissuras e choques com meteoritos. Espécies, desde a primeira bactéria, sendo a bactéria 3,7 milhões de anos atrás, modificaram, a vida modificou imensamente o sistema climático. Hoje o sistema climático global, ele depende, na sua evolução, dependeu e depende da vida, da fotossíntese, do papel da vida. Mas isso sempre ocorreu em escalas de tempo de milhões a bilhões de anos. Uma espécie, no caso Homo sapiens, criar uma nova época geológica em 200 anos, isso não existe na história da vida do nosso planeta. Então, essa é a ideia do Antropoceno. E quais são esses indicadores? Os indicadores são que as mudanças climáticas causadas por um aparentemente pequeno desequilíbrio da composição química da atmosfera, elas estão ocorrendo numa velocidade que não tem precedentes por vários milhões de anos. Então, o Antropoceno é também uma afirmação sobre a velocidade que as transformações ambientais estão ocorrendo. Não somente destacando o seu aspecto global, mas principalmente a velocidade. E é o que também se denomina hoje, que é ligado umbilicalmente ao Antropoceno, é o que se chama a grande aceleração. O que vem a ser a grande aceleração? A grande aceleração é a velocidade com que nós transformamos o ambiente, que os humanos transformaram o ambiente a partir da Segunda Grande Guerra Mundial do século XX. A partir de 1950, nós transformamos. A população cresceu 3,4 vezes de 1920 até o presente.
presente, o uso per capita de energia aumentou 20 vezes, mais de 20 vezes. Então a tecnologia nos facilitou muito o acesso aos recursos naturais. E o subproduto do recurso, do uso intensivo e cada vez mais intensivo dos recursos naturais, que é que nos trouxe no máximo um pico de qualidade de vida que a espécie humana já experimentou na face da Terra, há um custo de perturbar o ambiente. Em escala local, em escala continental e em escala global. E a perturbação que mais nos preocupa não é a única. Mas pelo fato de que a perturbação do sistema climático global, ela é de muito difícil reversão. É muito difícil reverter. É lógico que a maior perturbação que a espécie humana está causando no ambiente global não é o sistema climático. A perturbação é a biodiversidade. A extinção de espécies é definitiva. Nunca mais a espécie vai existir na face da Terra. Então, essa é a maior perturbação. Mas, teoricamente, se a espécie humana aprendesse a conviver com a sua biodiversidade, a extinção de espécies poderia diminuir. Por ação humana, direta. Superexploração, caça, fragmentação de habitats e as causas conhecidas. A mudança climática, ela tem uma outra dimensão, que mesmo que nós decidíssemos amanhã zerar as emissões de todos os gases que causam aquecimento global, nós conviveríamos com o aquecimento global por muitos séculos. O nível do mar aumentaria por mais de 1000 anos. Não dá mais para voltar a máquina climática para trás. É esta dimensão global, rápido, que é a grande aceleração, e de consequências de longo prazo, portanto, nos traz um conceito, uma noção de irreversibilidade. Não é uma irreversibilidade definitiva. Se parássemos de emitir hoje, daqui a 2000 anos, a temperatura estaria mais ou menos nos mesmos níveis de hoje. Mas é uma irreversibilidade na escala humana. O que é a escala humana? A escala humana é uma escala de 4 gerações, até tataraneto. Depois a gente não tem mais memória. A escala humana se perde, que dificilmente alguém é vivo para ver a 5ª geração ou a 6ª geração. Então, nessa escala humana, nós não temos como reverter mais esse fenômeno. Onde que a química entra? A química é fundamental, porque tudo isso que eu falei, dessa grande perturbação do funcionamento do sistema climático, se dá por uma sutil acumulação pequenininha de moléculas que têm a propriedade física de interferir com a radiação infravermelha, o calor. A radiação térmica é muito conhecida, isso desde o século XIX, essa interação. Desde a física quântica, essa interação foi explicada em grande detalhe. O porquê que uma certa molécula de, por exemplo, gás carbônico, metano, óxido nitroso ou ozônio, o que ela interfere, o que ela interage com o fluxo de radiação magnética, absorve e reemite em modos rotacionais e vibracionais quânticos. Isso tudo é muito conhecido. E essas moléculas são tão eficientes nesse afã de interferir, interagir com a radiação térmica, que não precisa muito. Basta poucas, porque na atmosfera essas moléculas todas existem pouca quantidade. O vapor d'água, que também é uma molécula que tem essa propriedade e tem mais quantidade, ainda assim é minoritária. E não precisa muito para você variar a temperatura. Só que as variações não são gigantescas também, porque tem pouco. Vênus tem uma atmosfera 100 vezes mais pesada, mais massa. Tem mais massa do que a atmosfera da Terra, tem 85% de gás carbônico, a temperatura da superfície de Vênus é 450 graus. E as flutuações que acontecem em Vênus são grandes também. Aqui na Terra, nós temos muito pouco desses gases e para a temperatura variar na Terra, você precisa dobrar, triplicar a quantidade desses gases. Variar significativamente. Agora, esse desequilíbrio, ele acontece porque basta dobrar, por exemplo, a quantidade de gás carbônico, para dar um exemplo, por ação humana, por emissões de origem antropogênica,
antropogênica, queima de combustíveis fósseis, desaparecimento de florestas, que a temperatura pode aumentar qualquer coisa entre 2 e 4 graus. Alguém pode falar, puxa, mas isso é pouco. Não é. É só lembrar que da última glaciação até hoje, até sairmos da glaciação, não hoje, já aqueceu mais devido ao aquecimento global. Até 100 anos atrás, 200 anos atrás, a temperatura tinha subido em média no planeta 5 graus. Em 10, do pico da glaciação, 20 mil anos atrás, até 10 mil anos atrás, a temperatura subiu 5 graus. Levou 10 mil anos para a temperatura subir 5 graus. E agora, nós, se continuarmos as emissões, a temperatura subirá 5 graus em 200 anos. Então, nós multiplicamos, nós aceleramos a velocidade da transformação por um fator de 50 na temperatura. É esse o desequilíbrio do sistema climático global. E tem-se usado uma analogia que não é perfeita, mas ela, de certo modo, ela é uma analogia interessante com a biologia humana. As pessoas falam 1 grau, 2 graus, não faz muita diferença. Não faz muita diferença no ambiente, porque a espécie humana é extremamente adaptada à temperatura externa. Mas a espécie humana não é adaptada à variação da temperatura interna. A nossa faixa de operação da temperatura interna do corpo humano é muito pequena. Se nós baixarmos a temperatura 2 graus, nós entramos em hipotermia. Se nós subirmos 4 graus, nós entramos em delírio, 5 graus mata. Então a faixa de variação da máquina humana, para fazer uma comparação com a máquina climática do planeta, da máquina humana, o controle é muito pequeno, é 4 graus. Quer dizer, se a gente aumentar a temperatura 5 graus, mata. Eu não estou nem falando chegar a essa temperatura. Eu estou falando, para a gente estar febril e doente, 2 graus. Se a gente baixar 2 graus a temperatura e permanecer 35 graus durante muitas horas, morre também. Então, eu acho que essa analogia é melhor do que falar assim, não, o que são 2 graus, 3 graus, a temperatura vivem humanos desde o Alasca até os trópicos, a gente está muito adaptado. Mas não é esse o parâmetro. O parâmetro que tem que fazer é o seguinte, a máquina climática, se for fazer uma equivalente à máquina humana, o corpo humano, ele é feito como um termostato muito rigoroso para a temperatura ficar entre 36 e 37 graus. Então tem todo tipo de controle, evaporação, uma série de mecanismos que o corpo humano ele só opera nessa faixa. E se a temperatura subir 2 ou baixar 2, é uma grande perturbação para o corpo humano. De certo modo, fazendo essa analogia, quer dizer, 2 graus, 3 graus, 4 graus, é sim uma grande perturbação para o sistema climático como um todo. E finalizo essa pergunta, mais uma vez, destacando que tudo isso é causado por um pequeno desequilíbrio na composição química da atmosfera. Então, se a gente pensar que, mesmo dobrando a concentração, a quantidade de moléculas de gás carbônico, de metano, de óxido nitroso, de vapor d'água, ainda assim a quantidade dessas moléculas é muito pouca na atmosfera, mas ela já é suficiente para causar uma perturbação em todo o sistema climático. Então, as propriedades físico-químicas dessas moléculas, a interação com a radiação infravermelho, esse é um fator fundamental. E o outro fator igualmente fundamental é que estas moléculas, elas têm, quimicamente falando, um maior estado de entropia, então elas são muito estáveis. Elas são moléculas que precisam de um razoável esforço energético para reagir. Elas são moléculas estáveis. Se fossem moléculas muito reativas, o problema não seria tão grande, porque elas aconteceriam na atmosfera e rapidamente iam para outras formas. Eventualmente, essas outras formas não seriam gases de efeito estufa, poderiam ser gases neutros na questão do equilíbrio da radiação. Então é isso, essas moléculas são estáveis, é difícil removê-las da atmosfera, porque elas não reagem com nada. É muito energeticamente custoso quebrar uma molécula de gás carbônico, só a fotossíntese faz com eficiência. E mesma coisa, quebrar uma molécula de água é muito difícil. A água muda de fase e sai desse ciclo, mas não quimicamente. Metano é bem mais reativo,
Eu acho que a pergunta mais relevante, que aí essa tem a ver com a química, com a física, não teriam outras maneiras quimicamente seguras para o planeta de desenvolver fornecimento de energia para as necessidades humanas? Essa tem a ver com a química. Então, toda a parte de energias renováveis, toda não, uma boa parte da energia renovável tem muito a ver com a química, bioetanol, biodiesel, bio qualquer coisa, e própria várias formas de energia solar, por exemplo, de energia solar, elas têm a ver com uma química muito avançada para produzir os materiais, né, que coletam energia solar. Então tem nessa história toda, a química permeia toda a questão dos novos materiais e da química verde, e você fazer plástico de bioetanol, e para não usar mais petróleo. A química é a solução de transição para uma economia verde, uma economia sustentável. A química é central. Então, isso tem a ver com a química. A resposta é muito mais o papel da química do que mais a questão geopolítica. A China tem direito de queimar o carvão que ela tem, porque ela não se desenvolveu no passado. Essa questão é mais difícil. É mais difícil ligar com a química. É uma questão geopolítica. O que eu quero dizer, essa questão é muito complicada. A China vai usar, a China não vai usar. Aí não tem a ver com uma questão política, porque queimar carvão também é química, é combustão que gera CO2. Esse desequilíbrio todo está surgindo porque todo esse CO2 estava na atmosfera terrestre em equilíbrio 100, 200 milhões, 10 milhões de anos, 20 milhões. Esse é um CO2 que saiu pela fotossíntese fóssil. Então é uma energia solar antiga, armazenada na ligação química dos hidrocarbonetos. Inclusive o carvão, que são florestas enterradas, florestas antigas. Então, a questão toda que se coloca é química também, só que o problema todo vem porque você levou mais de 100 milhões de anos para tirar esse CO2 da atmosfera lentamente, através da fotossíntese continental, gera o carvão, oceânica, gera petróleo, gás natural, e depois você em 200 anos está liberando tudo isso. Então, mas eu quero dizer, essa questão, quando você começa a colocar país, você sai da resposta. Eu acho que entra num território que não é o ano internacional da química, não. Você entra num outro território do tipo, geopoliticamente, a China tem o direito de fazer a química fóssil, mas os Estados Unidos têm que fazer a química verde. Entendeu? Aí é uma questão complicada.